Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nossa Gente para você. E hoje nós vamos conversar sobre violência no trânsito. O número de mortes assusta. Mais de 40 mil pessoas morrem por ano no país. Para você ter uma ideia, morre mais gente em acidente de trânsito no Brasil do que nas guerras que tem pelo mundo afora. E os jovens e os motociclistas são as principais vítimas dessa verdadeira carnificina no trânsito. Em Goiás, os dados também preocupam. Em 2012, foram registrados, de acordo com o Detran, quase 100 mil acidentes. O que fazer para mudar essa realidade? Para debater o assunto, eu recebo a titular da Delegacia de Trânsito de Goiânia, a doutora Nilda Lima de Andrade, e o especialista em trânsito, o comandante do Policiamento Rodoviário Estadual, Coronel Carlos Antônio Borges. Vou receber esses dois convidados, um assunto importantíssimo e também pedagógico. Daqui a um minuto eu já volto para conversar com eles. Bom, quase 1 milhão de vítimas. Esse é o saldo de jovens mortos no trânsito brasileiro entre os anos de 80 e 2011. Para a polícia, a imprudência é a principal causa dessa verdadeira carnificina. Vai na tela. Atualmente circulam pelas ruas de Goiânia mais de 1.050.000 veículos. Em uma tarde de sexta-feira, acompanhamos o trabalho dos profissionais desta unidade do Corpo de Bombeiros. O alerta não demora a soar, é mais uma chamada do turno. Nossa equipe de reportagem segue o resgate. A chamada é para um acidente na região central de Goiânia. Nem nós, nem os bombeiros sabemos ao certo o que vamos encontrar. Ao chegar no local, a equipe de resgate percebe que a vítima está consciente e a primeira atitude dos homens do socorro é imobilizá-la e saber o que a motociclista que foi atingida por este carro está sentindo. Você consegue esticar suas pernas? Estica suas pernas. Aqui tá meio apertado. Estica suas pernas. Tá meio apertado aqui. Felizmente, a jovem teve apenas uma fratura na perna direita, escoriações pelo corpo e será encaminhada para o CAIS da capital. A motociclista faz parte de uma estatística assustadora. De acordo com o Detran de Goiás, em 2012 foram registrados em todo o estado quase 100 mil acidentes de trânsito. Desses, mais de 30 mil envolveram motociclistas. Fomos ao Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia de Goiânia e registramos cenas que se tornaram comuns. A chegada de pacientes vítimas do trânsito ao local. Toda demanda de fratura fechada hoje é no CROF. Tanto é que o nível de imobilização nosso aqui é muito grande. Hoje a gente tem uma faixa de pacientes sendo imobilizados aqui no gesso de 100 a 120 pacientes dia no período de 12 horas. Não estou falando 24 não, estou falando um período de 12 horas. Então nós temos situações de carro com moto, moto com moto, queda da moto, moto com ciclista, pedestre. Então no nosso universo de atendimento, cerca de 70% dos acidentes de trânsito existe a presença de um motociclista. Os acidentes graves acontecem não só no perímetro urbano, mas também nas rodovias. Neste ano, somente no mês de julho, foram registrados pela Polícia Rodoviária Estadual quase 700 acidentes nas rodovias goianas. 40 pessoas morreram vítimas da violência do trânsito. Para esse policial, a imprudência ainda está entre as principais causas dos desastres. Infelizmente, o desrespeito às leis de trânsito ainda predomina. A autoconfiança, aquelas pessoas que não têm responsabilidade ao volante ainda insistem em desrespeitar as leis. Seja no excesso de velocidade, na falta do cinto de segurança, em dirigir embriagado. Isso são os nossos que a gente mais nota nos condutores. De acordo com o mapa da violência de 2013, o trânsito é a segunda causa de mortes violentas de jovens entre 15 e 29 anos. Segundo o levantamento, entre os anos de 1980 e 2011, morreram no país quase 1 milhão de jovens vítimas de acidente de transportes. E diante de dados alarmantes, deixamos uma pergunta: o que deve ser feito para que essa realidade mude no Brasil? Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo a doutora Nilda Lima de Andrade, ela que é delegada da Delegacia de Crimes de Trânsito de Goiânia, e o Coronel Carlos Antônio Borges, ele que é especialista em trânsito e comandante do Policiamento Rodoviário Estadual. Vou começar com a doutora Nilda. Doutora Nilda, pela experiência da senhora,
quais são os motivos que levam a ter tanta tragédia do trânsito hoje brasileiro? Boa noite, ouvintes. Na Delegacia de Crimes de Trânsito, nós temos constatado, por meio dos inquéritos policiais, que o grande índice de mortes no trânsito é devido à imprudência dos condutores, bem como falta de sinalização das vias. Às vezes nós não podemos simplesmente dizer que o condutor ele foi imprudente naquele acidente, mas que também houve a omissão do poder público em sinalizar melhor as vias. Bom, além então, a senhora coloca para a gente que é um conjunto de fatores, né? Além da imprudência dos motoristas, há também a falta de sinalização do poder público. Mas, voltando um pouquinho da imprudência dos motoristas, ainda tem muita gente que insiste, por exemplo, em dirigir embriagado? Por incrível que pareça, essa falta de conscientização é o que mais nos incomoda. No último final de semana, teve uma operação da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, onde num curto espaço de tempo foram autuados em flagrantes 10 condutores embriagados, dirigindo em rodovia federal. Isso demonstra que por mais que a lei ela tem sido severa quanto a esta conduta de beber e dirigir, ainda falta uma maior conscientização, porque isso aí provoca perda de vidas e pessoas jovens, ou então sequelas irreversíveis em algumas pessoas. Nós temos um grande índice de pessoas sequeladas, afastadas do mercado de trabalho e, consequentemente, das suas funções normais, como amputação de membros ou sequelas neurológicas. Inclusive foi capa de um dos jornais de circulação ontem aqui em Goiânia, fotos de pessoas que passaram exatamente pelo que a senhora falou e hoje estão, desculpa a expressão, mas eu não consigo achar outra, até mutiladas, né, devido a crimes de trânsito. Bom, trazendo o Coronel Carlos para a nossa conversa, Coronel, estamos falando de juventude aí que está sendo dizimada através do trânsito. Olha, segundo o mapa da violência desse ano de 2013, a segunda causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos, até porque agora nós temos até o Estatuto da Juventude, que, diga-se passagem, eu e o Alex ficamos fora, agora nós não somos mais jovens, viu, Alex? Porque só até 29 anos, que é jovem. Qual é a maior causa dessas tragédias que acontecem? Nós falamos ali da imprudência, da falta de sinalização, de gente que insiste em beber. O que mais que a gente pode enumerar, doutor? Boa noite, Fábio. Boa noite, dona Nilda. Boa noite, telespectadores. Bom, a questão do acidente de trânsito é um problema comportamental, porque o veículo por si só, ele não tem vontade. É a pessoa que está na direção do veículo que imprime uma velocidade, que abusa desse excesso de confiança, que dirige sem as devidas condições físicas ou mentais. Então, na maior parte dos acidentes, a grande causa é comportamental. O comportamento é errado, evidentemente, mas o senhor pode enumerar, por exemplo, de imprudência. Quando a gente pega uma viagem, uma rodovia, ainda tem muita gente que insiste em fazer ultrapassagem em lugar que não pode ser feita ultrapassagem. São motivos que levam à tragédia, não? Sim, justamente. Quando a gente refere a causas comportamentais, essas causas vão desde a programação da viagem, a definição do itinerário, programação de um tempo necessário a um devido descanso ou repouso, ou mesmo a condição de estar desempenhando bem essa viagem, ou seja, períodos de descanso intercalado a um período de direção. E a questão também da manutenção do veículo, as condições de segurança, são tudo situações comportamentais que estão relacionadas antes de tomar a direção. Outras providências, outros comportamentos que interferem é o comportamento dele na direção do veículo. Quando ele faz uma ultrapassagem em local proibido, e principalmente em rodovias ocorre esse problema, né, principalmente em vias de mão única. Que tem muito, infelizmente, no Brasil, né, Coronel? Justamente, quando a gente vai fazer essa ultrapassagem numa pista única e a colisão frontal, a principal causa de morte está relacionada com colisões frontais, e aquela questão também que a doutora Nilda colocou, a questão da ingestão de bebida alcoólica na direção de veículo, que acaba sobrecarregando ou dificultando os seus reflexos, a forma segura de conduzir um veículo. Bom, doutora Nilda, falando um pouquinho mais sobre gente que bebe e pega o
carro e transforma o carro numa verdadeira arma, né? Numa verdadeira máquina de matar. Hoje nós temos uma legislação específica muito forte nesse sentido, né? É bom o pessoal de casa ficar conhecendo um pouquinho dela, porque senão vai se ver com a senhora, não, doutora? Com certeza. O Código de Trânsito em si, a pena para o crime de homicídio previsto no trânsito, ela é branda. Eu acredito que rapidamente o Poder Legislativo irá modificar esta lei. Agora, o que nós temos adotado em Goiás e com apoio do Poder Judiciário e também da Polícia Militar é no sentido de que pessoas que são, no momento do acidente, é constatado que ela estava conduzindo o veículo e que se envolveu em acidente e que ela foi, principalmente, que ao que tudo indica naquele momento, ela foi a causadora do acidente, tem sido autuada em flagrante por homicídio doloso, que é o mesmo que se tira a vida de uma pessoa com uma arma de fogo, e não aquele que é considerado trânsito em si. Então, a pessoa é autuada por homicídio doloso, por dolo eventual, ela é julgada pelo tribunal do júri e não pelo juiz singular. E aonde que a pena pode ir até 20 anos de prisão. Nós temos tido um apoio do Poder Judiciário e várias pessoas estão sendo levadas a júri por este fato. Até porque hoje, doutora, não tem ninguém que pode falar que não tem consciência, que não pode dirigir depois de beber, né? Que não tem uma pessoa que pode fazer tanta campanha. E há uma certa... A gente tem que partir também por raciocínio que há uma certa ética pessoal. Todo mundo sabe o que é certo e errado também, né? Olha, na análise do homem médio, é impossível alguém, até que se ela foi habilitada para conduzir um veículo, ela não tem essa noção de se for conduzir um veículo, ela não ingira bebida alcoólica. Outra coisa, é também ela ter a consciência de não dirigir na contramão, excesso de velocidade, são as causas que a delegacia, a Polícia Civil, implantou um sistema de plantão na delegacia e existe esse plantão 24 horas. Nós comparecemos a todos os locais de morte violenta no município de Goiânia referente a trânsito. E não temos deixado de autuar ninguém quando é constatado que ele estava nestas condições. Então, acho que tem que haver uma conscientização maior. As pessoas geralmente indagam, então é proibido beber? Não, não é proibido beber. Não há esta proibição. A proibição é se beber, não dirija. Então, que providencie a sua locomoção. Ou então, deixe de dirigir naquele dia, vá de táxi. Beba em casa, né, doutora? Beba em casa. Se pensar que vai dirigir, providencie sua locomoção. Não, a questão é beber e dirigir. Bom, eu estou conversando aqui com a doutora Nilda Lima de Andrade, ela que é titular da Delegacia de Crimes de Trânsito em Goiânia, e com o coronel Carlos Antônio Borges, que além de especialista em trânsito, é comandante do Policiamento Rodoviário Estadual, sobre trânsito, principalmente sobre tragédias, sobre acidentes. E no próximo bloco, nós vamos falar também sobre o impacto dos acidentes do trânsito na saúde pública. Em um minuto eu volto. Bom, e as vítimas do trânsito custam aos cofres públicos cerca de 10 milhões de reais por ano. Só em Goiás, a média anual de acidentes é de 100 mil ocorrências. Põe na tela. A mistura de imprudência e volante tem tirado muitas vidas no Brasil. Os números são assustadores. Segundo dados do DataSUS, Ministério da Saúde, só na última década, a frota de veículos aumentou 101,2%. E na mesma direção está o número absoluto de mortes no trânsito com 40% de aumento, uma taxa de 4,6% ao ano. A falta de investimento e políticas públicas para combater a violência no trânsito também é uma realidade de Goiás. De acordo com o Detran, nos últimos 2 anos foram registrados em todo o estado mais de 200 mil acidentes. Na capital, foram quase 75 mil. Esse pedreiro faz parte dessa triste realidade. A moto que ele conduzia bateu em um veículo que desrespeitou a sinalização de pare. Socorrido, ele foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Centro de Referência em Ortopedia.
o CROF. E o senhor está aqui no CROF agora para quê? É só para fazer o curativo e ver se eu podia pôr gesso. Como não pode, vai fazer o novo curativo e potá-la. O grande número de acidentes afeta diretamente a saúde pública. Levantamentos feitos pelo maior hospital de urgências do estado mostram que foram realizados quase 20 mil atendimentos hospitalares a vítimas de acidentes de trânsito nos últimos 2 anos. Nada mais faz do que refletir a realidade social que a gente tem em relação aos acidentes, né? Principalmente acidentes de moto, que são o carro-chefe ou o percentual maior de pacientes que nos procuram. Os impactos na saúde pública são enormes. Segundo a gerente de Vigilância Epidemiológica, Magna de Carvalho, em 2012, quase 10 milhões de reais foram gastos com internações de pacientes vítimas de acidentes de trânsito. Isso sem contar as aposentadorias, os afastamentos, auxílio-doenças. Além disso, ainda o custo social de uma morte para a família, que esse é imensurável. Com a taxa de mortalidade de 33 óbitos para cada grupo de 100 mil habitantes, Goiás está bem acima da média nacional, que é de 10 óbitos para cada grupo de 100 mil habitantes. Para reduzir esses índices, Goiás está implantando um observatório, um projeto que o governo do estado desenvolve com uma meta ousada: reduzir em 50% a taxa de acidentes de trânsito. Esse observatório ele tem o objetivo de produzir informações sobre acidentes de trânsito e, a partir daí, identificar os principais fatores de risco. Alguns a gente já conhece, como a combinação de álcool, né, e velocidade, que é uma das principais causas de morte, mas entre outras também. Bom, eu estou conversando com a doutora Nilda Lima de Andrade, ela que é titular da Delegacia de Crimes de Trânsito de Goiânia, e com o coronel Carlos Antônio Borges, que além de especialista em trânsito, é comandante do Policiamento Rodoviário Estadual, sobre esse tema, sobre tragédias que acontecem no trânsito. Eu quero falar um pouquinho com o coronel aqui, que além de comandante do policiamento, ele é especialista em trânsito. Nós temos um impacto gigantesco, não só na vida das pessoas, mas na saúde pública no modo geral, porque tem muita gente que estava saudável, entrou num carro e perdeu toda a saúde, e assim tem que ser tratada. Não é isso, coronel? Justamente, eu costumo também dizer que quando a gente faz uma análise da estatística, a gente faz uma análise fria. Atrás de cada número nós temos tragédias familiares. Essas tragédias familiares, elas representam problemas na área emocional, que um acidente gera trauma, gera problemas de ordem econômica, financeira em relação aos prejuízos que são levados, né, na perda do veículo, em relação ao tratamento de reabilitação, medicação, tudo isso está relacionado a custos. E o problema social que isso gera. Nós temos que ter um eficiente atendimento de urgência, e a questão desse atendimento de urgência ele vai ser direcionado muito mais para as vítimas de acidente, as questões previdenciárias que também estão relacionadas com isso. Nós teremos as aposentadorias precoces, as aposentadorias por invalidez, aquela desestruturação familiar, alguém perde essa força produtiva, o sustento da família. Então são diversos aspectos tão relacionados não só ao número em si, à tragédia em si, mas todo esse e tudo isso que envolve esse tratamento de reabilitação, a questão previdenciária, o tratamento, o trauma, um novo estilo de vida, as mudanças que a pessoa tem que fazer decorrente de um acidente de trânsito. Por isso que eu digo, né, que atrás de cada número nós temos uma tragédia familiar. E principalmente quem perde um ente querido, que vai sofrer pro resto da vida com isso, né? Mas, coronel, vamos falar só um pouquinho, porque eu ainda não entendo. Tem muita gente aí que gostaria de ser corredor de Fórmula 1, ou de corredor de outra modalidade esportiva, e prefere fazer o seu carro de uma máquina de correr por aí. Esses dias para trás aconteceu, por exemplo, aqui em Goiás, de um rapaz de uma família respeitadíssima na sociedade, neta de uma pessoa queridíssima por todos, inclusive por mim. Ele pegou, se eu não me engano, uma moto 200 e lá vai cacetada por hora na BR, na 153, né? Se eu não me engano, foi 270 km, aquelas motos, não sei quantas cilindradas, por aí vai. E lógico que ele, na hora que ele voou ali, não tinha nem jeito de sobreviver. Ainda tem gente que insiste em fazer isso, doutor. Só lembrando desse caso, que eu estou contando,
um avião para decolar, ele pega 300 km por hora, ele já estava 270. Então, se levantasse um guidão um pouquinho, voava, né? Bom, a questão é o seguinte, que nós vivemos em uma sociedade competitiva e, às vezes, o que é levado pela própria mídia, pela imprensa. Eu até costumo fazer uma reflexão. Se a gente assistir a televisão no horário nobre, nós teremos obrigatoriamente uma propaganda de carro e uma propaganda de cerveja. A gente sempre diz que não pode associar álcool e direção, mas a televisão, ela leva isso, né? Somente em jogo de futebol, então, é só os dois. Sim, como algo comum. Então, essa questão de associação. No próprio intervalo comercial, nós temos essa associação indevida. Então, ocorre que a pessoa, às vezes, é levada por um aspecto também psicológico, ou seja, o que uma motocicleta potente ou o que um veículo, né, potente pode levar. A sensação de domínio, de poder e de que ela pode mais do que outros. Então, se ela não está bem ajustada psicologicamente e socialmente, ela acaba levando para as rodovias, para a via urbana, alguns aspectos da sua própria personalidade. A pessoa é no trânsito aquilo que ela é no ambiente familiar, no ambiente social. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade competitiva, então é uma sociedade muito comercial e que não tem essa questão de respeito. Então, é uma questão de cidadania. A partir do momento que nós estamos na direção do veículo, nós temos que nos portar enquanto cidadãos. E o cidadão, ele tem limites, então tem que respeitar o direito do outro para que eu tenha os meus direitos. Também tenha obrigações relativas a essa direção de veículo. Então são aspectos também psicológicos, aspectos financeiros, aspectos sociais que estão relacionados nessa direção de veículo, infelizmente. Bom, doutora Nilda, eu vou contar um fato também que aconteceu. Eu só estou contando fatos, mas é porque eu ando no trânsito todo dia e eu tenho certeza que quem está em casa também tem histórias a respeito disso. Uma vez, aquele trânsito de 6 horas da tarde, aquela bagunça toda que é o trânsito, infelizmente o trânsito de Goiânia é uma bagunça, principalmente o horário de pique, uma moça cortou o motoqueiro, eu lembro direitinho, e nós cortou o motoqueiro ficou bravo, nós paramos, a moça parou o carro do meu lado, estava no meu carro, o trânsito fechou, o motoqueiro parou do lado e começou a brigar com ela, começou a discutir com ela, gritar com ela, eu até fiquei constrangido, né? E aí a moça gritou com ele de volta. Ele não teve conversa, chutou o carro da moça até amassar e saiu correndo. Saiu correndo, né? Da moto, saiu no meio dos carros e tudo mais. Isso também é um crime de trânsito, doutora? Porque isso pode acontecer coisa até pior. Depois um cara está armado, dá um tiro no outro e por aí vai. Não é considerado um crime de trânsito, mas a Polícia Civil ela tem tentado coibir esta prática no sentido de que, dependendo do caso, isso caracteriza uma tentativa de homicídio. Ou então crime de dano. Então, a Polícia Civil ela tem registrado todos estes procedimentos, mas não está previsto no Código de Trânsito como crime de trânsito. O que seria crime de trânsito hoje, doutor? O Código de Trânsito, ele tipifica 12 condutas como crime de trânsito, que é o homicídio praticado na direção de veículo, a lesão corporal, a omissão de socorro, a fuga injustificada do local do acidente ou do acidente de trânsito em si, para evitar a questão civil ou penal, o racha, que tem essa questão das motos, que geralmente são de 1000 cilindradas, ou então de próprios veículos, eles fazendo racha. Tem a direção perigosa, que é a pessoa ficar cortando o trânsito, fazendo o zigue-zague, principalmente em locais com aglomeração pública. E estes crimes, e a embriaguez ao volante, mas a maior incidência mesmo é quanto à falta de CNH, o homicídio, a embriaguez ao volante e a lesão corporal. Para você ver a gravidade do nosso trânsito, este ano nós já instauramos em média 240 inquéritos policiais por mortes no município de Goiânia. Com mortes? 240? Fora a quantidade. Nós já temos uma estatística de pessoas que sofreram lesões corporais no trânsito, numa média, dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública, com uma média de 4.900 pessoas, somente este ano. Vou fazer uma comparação aqui. A senhora falou 240 homicídios no trânsito esse ano. Este município. Em Goiânia só. Em Goiânia, no município de Goiânia. Só para questão de comparação, morreu um pouquinho menos de pessoas do que no Egito, que está vivendo essa guerra
verdadeira guerra civil lá entre a Irmandade Muçulmana e o governo militar. Só para fazer essa comparação, porque lá morreu um pouco mais de 300 pessoas. Então, nós já estamos quase chegando no Egito, que está vivendo uma guerra interna, né? Nós sempre comparamos que o trânsito, ele tem sido uma guerra. E há necessidade de políticas públicas no sentido. A Organização Mundial de Saúde, ela batizou a década de 2011 a 2020, a década do trânsito, para ver se há redução de mortalidade e de vítimas sequeladas. Então, nós estamos neste período e eu acredito que outras políticas públicas virão no sentido de melhorar o nosso trânsito. Agora, eu queria dizer também a questão que na delegacia nós temos constatado bastante e que eu acho que está faltando uma conscientização da sociedade, é que o nosso índice de atropelamentos de crianças tem sido muito baixo, mas, consequentemente, aumentou o atropelamento de pessoas idosas. Então, as pessoas hoje, elas têm uma postura que tudo que tem fila tem prioridade ao idoso. E as pessoas, os familiares, eles solicitam que o idoso da família vá no banco, vá no supermercado. Para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil. Só que se esquecem que o idoso, ele, com a evolução do tempo, com a mutação da sociedade, com as novas leis de trânsito e também aliada à imprudência dos veículos e à rapidez com que hoje todo mundo está atrasado, estes idosos têm sido vítimas de atropelamentos e pela própria fragilidade da idade, eles não suportam estes acidentes e estamos tendo um alto índice de mortes de idosos no trânsito de Goiânia. Deixa eu fazer uma última pergunta para o Coronel Carlos Antônio aqui. A doutora Nilda, no primeiro bloco, falou de uma coisa interessante, falou de falta de sinalização no trânsito. Além disso, nós temos uma infraestrutura precária em todos os níveis, na questão de estradas e por aí vai. Tem muito acidente que acontece por causa de buraco na pista, por causa da pista estar em má condições e por aí vai. O poder público precisa acordar, Coronel? Bom, mas mesmo assim que hajam esses problemas relacionados à sinalização, à questão da infraestrutura, a questão comportamental que é o diferencial para ocorrer ou não acidente. Porque aí nós temos as orientações da doutrina de direção defensiva. Porque quando houver essa deficiência ou problemas relacionados com a infraestrutura, a prudência é que vai ser o diferencial para evitar um acidente. Agora, com certeza a gente nota essas dificuldades de se manter um sistema, a própria depredação do patrimônio público, tanto na área urbana quanto na área rodoviária, é um problema também a ser verificado. Então, nós temos também esses problemas, mas que eu vou falar da área em que eu trabalho, né, que a GETOP tem feito um bom trabalho de conservação. Mas, aliado a isso, mesmo que a rodovia esteja bem conservada, aí entra o problema da imprudência, o excesso de velocidade. Então, por isso que eu disse na minha primeira participação, a questão do acidente de trânsito é um problema comportamental, porque independente da condição favorável ou desfavorável, o comportamento do condutor na direção do veículo automotor, porque, como eu disse, o veículo ele não tem vontade própria, é a pessoa que imprime essa velocidade e comportamentos. Então, mesmo quando acha isso, né? Seria mais ou menos assim, se tem buraco na pista, desacelera. Justamente. Ter essa consciência, sim, né? E se não tiver buraco na pista, eu também não posso exceder velocidade. Então, tudo está relacionado com problemas comportamentais. Perfeito. Eu agradeço muito a participação da doutora Nilda Lima de Andrade, ela que é titular da Delegacia de Trânsito de Goiânia. Doutora Nilda, obrigado pela participação. A Polícia Civil que agradece a oportunidade e estamos à disposição de todos vocês. Coronel Carlos Antônio, que é comandante do Policiamento Rodoviário Estadual. Obrigado pela participação. Bom, eu agradeço a oportunidade e a Polícia Militar, através do Comando Rodoviário, está à disposição para outras discussões relativas ao tema. Muito obrigado. Perfeito. E um minuto eu volto com mais Nossa Gente para você. Não saia daí, não. Bom, terminando o programa, tenho certeza que o assunto hoje fez, no mínimo, você apreciar um debate que é tão necessário, o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer como sociedade para combater tantas
tantas desgraças que acontecem através do trânsito, né? Mas eu quero deixar um recado para você especial. Nós temos mensagens, pregações maravilhosas que vão edificar a tua vida, livros, literatura, camisetas evangelísticas ou camiseta que leva o evangelho estampado e por aí vai. Todo esse material você pode adquirir através do meu site. Aliás, no meu site você pode até me conhecer melhor, saber o que a gente anda fazendo, todo o nosso trabalho. O site está na tela aqui, ó, www.fabiosouza, meu Souza é com s.com.br, fabiosouza.com.br. E através dos telefones que estão no seu vídeo, na nossa central, que fica funcionando 24 horas, 3222-2843. É lógico que é uma gravação e o pessoal entra em contato com você a posteriori, e 3254-1072, esse telefone já é diferente, tem que ser em horário comercial, que vai ter alguém para te atender. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, obrigado pelo carinho, uma boa semana a todos vocês. Deus abençoe, viu? Tchau, tchau, tchau.